Olá, pessoas! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da pontuação. Então, nós vamos começar agora, falando sobre o quê? Falando sobre o uso do ponto. Bem, o ponto é um dos sinais de pontuação, que a gente tem mais facilidade de usar. Por quê? Porque ele indica o término do período. Então, como é que eu sei quando que eu tenho que usar um ponto? Bem, quando eu estou num período simples, todos os termos do período estão ali presentes, Então, estão todos, não está faltando nenhum termo dentro do período? Não, então eu posso pôr o ponto. Se eu estou num período composto, todas as orações estão ali presentes, eu tenho uma oração principal com a sua oração subordinada e correspondente, as orações coordenadas estão ali, todas já que eu quero pôr no período? Sim. Então agora eu posso fazer o quê? Posso pôr o ponto. Então ponto é um sinal simples de a gente empregar. Vamos ver exemplos então em que ele ocorre. Maria partiu cedo. Levava consigo uma arma. O marido, desgraçado, iria pagar caro. Ela chorava, mas estava convicta de que iria matá-lo. Então o que a gente observou aí, Alguns períodos simples como Maria partiu cedo, Então Maria, sujeito, partir, verbo intransitivo, cedo, advérbio, adjunto adverbial. Então todos os termos aí que eu quero, sim, posso pôr o ponto, Depois a gente tem um período composto por coordenação, por exemplo. Aí a gente tinha lá, Ela chorava, mas estava convicta de que iria matá-lo. Então um período composto por coordenação, duas orações, as duas estão completas, as duas estão com todos os seus termos, ponto, para poder concluir, então, o período. Então, o ponto marca a pausa máxima do período. Então, o período acabou, é hora de pôr o ponto. Vamos ver, então, agora o ponto sendo empregado em um texto. Observe. Verde que te quero verde, verde vento, verdes ramas. O barco vai sobre o mar e o cavalo na montanha. Com a sombra pela cintura, ela sonha na varanda verde carne, tranças verdes com olhos de fria prata. Verde que te quero verde. Uso do ponto de interrogação. Bem, o ponto de interrogação também é um sinal muito simples de a gente empregar, Por quê? Porque a gente sabe, ele é empregado para marcar as interrogativas diretas. Porém, ele não será empregado na hora de marcar as interrogativas indiretas. Então, assim, dois tipos básicos de interrogativas, As diretas e as indiretas. O ponto de interrogação aparece nas interrogativas diretas e não aparece nas indiretas. Então, vamos ver alguns exemplos. Por que não vieste? Então aí o que a gente tem? Uma interrogativa direta, uma pergunta sendo feita diretamente, Então está lá o ponto de interrogação terminando o período. Vamos ver mais um exemplo. Quero saber por que não vieste. Nesse caso, a interrogativa é indireta. E nas interrogativas indiretas, tome muito cuidado para não empregar o sinal de interrogação, o ponto de interrogação. Então, quero saber por que não vieste, Isso não é uma pergunta agora direta, é uma pergunta indireta. E aí a gente tem que lembrar que a pontuação está sendo feita em função da oração principal. Quero saber isso. Ponto. O porquê não vieste, então, faz parte da oração subordinada objetiva direta. Vamos ver, então, mais um exemplo. O quê? Morreu? O que a gente tem aí? A gente tem um uso simultâneo do ponto de interrogação com o outro ponto, que é o ponto de exclamação. Por que a gente tem aí, então, essa combinação dos dois sinais? Pelo seguinte, quando a pergunta vem acompanhada de uma surpresa, a gente vai usar o ponto de interrogação combinado ao ponto de exclamação. Então vamos ver agora o ponto de exclamação. Para que ele serve? Ponto de exclamação, ele marca o quê? Ele marca exatamente esse caráter emotivo, A surpresa, a dor, a alegria, a tristeza. Então, toda essa carga emotiva que às vezes a gente põe na hora de falar, na hora da escrita a gente vai traduzir essa carga como? Com o ponto de exclamação. Então, basicamente, dois usos do ponto de exclamação. Para denotar essas emoções e para marcar alguns casos de emprego do vocativo e do imperativo. Então, nesses casos aí, a gente usa o ponto de exclamação. Vamos ver alguns exemplos. Que lindo! Vocês dois aí nessa discussão. Olha só, a pessoa está sendo irônica, está pondo toda uma carga emotiva aí em sua fala, estamos traduzindo isso daí na escrita pelo ponto de exclamação. Vamos ver um outro exemplo. Ó Deus, por que és tão piedoso? Olha aí, marcando o vocativo, Ó Deus. Então, isso acontece, o ponto de exclamação pode aparecer para marcar, para fazer uma pausa aí no vocativo, sem problema. Ó Deus, logo depois aí com o ponto de exclamação. Vamos ver mais um exemplo. Vem logo.
Só estamos esperando por ti. Olha só, nesse caso aí, né, o ponto de exclamação sendo empregado para marcar o imperativo, por exemplo, vem logo, né, e a carga emotiva que carrega, né, que sempre o imperativo vai carregar. Vamos ver então mais um exemplo. Vamos! Não sejamos lentos ou perderemos o jogo. Olha aí, né? Toda essa carga emotiva também, carregada, traduzida também pelo imperativo, né? Vamos, não sejamos. Então está aí com o ponto de exclamação, né? Traduzindo essa ideia, traduzindo essa carga de comando, de ordem, de conselho, de admoestação, né? E a carga emotiva também que está inerente nesse caso aí. Vamos ver, então, agora o emprego do ponto de exclamação num texto. É certo, ganho meu pão ainda, mas acreditai-me, é pura casualidade. Nada do que faço justifica que eu possa comer até fartar-me. Por enquanto as coisas me correm bem. Se a sorte me abandonar, estou perdido. E dizem-me, bebe, come, alegra-te, pois tens o quê? Uso do ponto e vírgula. O ponto e vírgula é um sinal de pontuação bastante importante, né? Ele é bem interessante que a gente aprenda a empregá-lo corretamente. Ele vai indicar aquela pausa que a gente diz que é uma pausa intermediária entre a vírgula e o ponto. Mas o que quer dizer pausa intermediária entre a vírgula e o ponto? Bem, na realidade, o ponto e vírgula será empregado nos casos em que a gente precisa usar uma vírgula, mas a vírgula já está sendo empregada dentro daquele período, por exemplo. E a gente precisa fazer uma pausa um pouco maior, né, para separar melhor as ideias. Então aí o ponto e vírgula entra. Tá? Então, assim, ó, esse é um dos casos de uso do ponto e vírgula. Vamos ver um exemplo. Vim de carro, ele de ônibus. Observe o que acontece aí, né? Observe que eu tenho duas orações, tá? Vim de carro a primeira oração, ele de ônibus a segunda. Ah, mas cadê o verbo da segunda? O verbo da segunda está elíptico. Ele veio de ônibus, né? Então a gente tem um verbo elíptico na segunda oração. Observe também que essa elipse do verbo acabou fazendo com que a gente substituísse o verbo pela vírgula. Ele, vírgula, de ônibus. Bem, então a gente tem essas duas orações, ambas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Uma delas tem uma vírgula interna. Então o que acontece? Como eu sei que eu quero separar duas orações, eu vou precisar separar as duas orações. E uma delas já tem uma vírgula, é melhor o quê? É melhor eu separar as duas pelo ponto e vírgula. Porque nesse caso fica mais claro o que eu estou querendo separar. A primeira oração da segunda, só que a segunda tem uma vírgula interna, isso fica muito mais fácil de visualizar, então a leitura fica mais fácil, né? O leitor visualmente já sabe o que está acontecendo no texto, já sabe o que está separado, relacionado com o que, então isso facilita um pouco a leitura. Então o ponto e vírgula serve bastante para a gente usar esses casos, separar duas orações, se uma delas já tem vírgula, aí a gente põe esse ponto e vírgula aí, orações coordenadas, diga-se, tá? Vamos ver um outro exemplo de uso do ponto e vírgula. Ele quer convencê-la a fazer isso, mas, por não confiar nele, você não o ouvirá. Observe o seguinte, ele quer convencê-la, primeira oração, né? Mas, aí o que a gente observa aí? Essas duas orações são coordenadas entre si. Então tem uma oração coordenada assindética e depois uma oração coordenada sindética adversativa. Mas, você não o ouvirá. Agora, observe que no meio dessa oração adversativa, eu introduzi o quê? Uma oração adverbial causal reduzida, por não confiar nele. Então, pelo fato de eu ter uma coordenação de duas orações e uma delas já ter vírgula interna e ali próxima até a conjunção, né? Olha como é que ficaria se a gente pusesse a vírgula nesse caso aí, né? A gente teria o quê? Ah, ele quer convencê-la, vírgula, mas, vírgula, por não confiar nele, vírgula. Quer dizer, ficaria um excesso de vírgula. É melhor a gente separar as coisas que tem a ver, né? Então, ele quer convencê-la a fazer isso, ponto e vírgula, para separar a coordenação. E aí, a vírgula está aparecendo agora apenas para separar a subordinação, já que eu não poderia utilizar o ponto e vírgula para separar a subordinação. Vamos ver um outro exemplo. Não podia chorar. Era um lutador. Tinha coragem demais para entregar-me às lágrimas. Observe o seguinte, nesse caso aí eu tenho três orações coordenadas assindéticas, né? E estou empregando o ponto e vírgula simplesmente para o quê? Para indicar uma pausa maior. Ah, tá, então poderia pôr a vírgula nesse caso? Poderia pôr a vírgula sem problema nenhum. Agora, quando você põe um ponto e vírgula, você quer enfatizar, dar maior ênfase à coordenação. Então é isso que acontece. Usando a vírgula aí,
Você vai ter a coordenação do mesmo jeito. Agora, com o ponto e vírgula, as pausas entre as orações coordenadas ficam mais acentuadas. E isso enfatiza a coordenação. Vamos ver um outro exemplo. Não quis dizer-lhe nada. O homem estava nervoso demais. O que a gente tem aí? O mesmo caso, né? O ponto e vírgula sendo usado para separar duas orações que são coordenadas assindéticas. E essas orações aí, né, poderiam ter sido separadas pela vírgula sem problema nenhum, só que o ponto e vírgula reforça a coordenação. Vamos ver agora o uso do sinal de pontuação num texto. Veja. Há 3 motivos principais pelos quais esta guerra aconteceu. As disputas colonialistas entre as superpotências que necessitavam de mercados exportadores de matérias-primas e importadores de capital e de produtos industrializados. Os nacionalismos exaltados e a corrida armamentista que se deu durante a primeira metade da década de 10. O que a gente observou aí, né? A gente tinha uma enumeração, há 3 motivos, 2 pontos. Aí começa agora a listar os 3 motivos. Como um desses motivos já é grande, já é extenso e já tem vírgula interna, vou separar os elementos da enumeração pelo ponto e vírgula. Então isso dá uma maior clareza. Ó. Há 3 motivos. Primeiro, ponto e vírgula. O segundo, que tem vírgula dentro, ponto e vírgula. E o terceiro. Tá? Então isso facilita para a gente visualizar o que é cada um dos motivos sobre os quais a gente está falando. Vamos ver então mais exemplos de emprego do ponto e vírgula. O governo anunciou que não haverá aumento de preço para a gasolina. Deve-se, porém, ficar atento. Olha o que acontece aí, né? A gente deslocou a conjunção porém, em vez de iniciar a oração, né? Para a gasolina, vírgula. Porém, deve-se ficar atento. Em vez de iniciar a oração, a conjunção aparece deslocada. Deve-se, porém, ficar atento. Se ela aparece deslocada, vírgula para isolá-la, né? Deve-se, vírgula, porém, vírgula. Bem, aí o que acontece? Para separar as duas orações coordenadas, ponto e vírgula entre elas. Então, o governo anunciou que não haverá aumento de preço para a gasolina, ponto e vírgula. Deve-se, vírgula, porém, vírgula, ficar atento. Aí a gente tem uma separação, então, melhor das ideias dentro desse texto. Vamos ver, então, um outro exemplo. O dever é seu, portanto, faça-o. Então, o que eu tenho? O dever é seu, vírgula, portanto, façam. Eu tenho aí a vírgula separando as duas orações, a coordenada assindética da assindética conclusiva. Né? Agora, vamos dar uma olhada num outro exemplo. O dever é seu, portanto, façam. Agora, o que aconteceu? A gente, em vez de usar a vírgula, usamos o quê? Usamos aí o ponto e vírgula. O que acontece nesse caso, então, né? Bem, a pausa fica maior e isso reforça a coordenação. Então, ponto e vírgula sendo empregado ele pode ser empregado para separar orações coordenadas, principalmente, né, as adversativas e as conclusivas, tá? E nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai dar ênfase maior, né? Ele vai enfatizar o valor da coordenação, ele enfatiza ainda mais a coordenação. Vamos ver um outro exemplo. O dever é seu. Faça-o, portanto. O que aconteceu agora? Deslocamento da conjunção conclusiva. Então, ela foi ali, né, para depois de um termo da oração conclusiva. Então, faça-o, vírgula, portanto. O portanto deve vir isolado porque veio deslocado. Então, o que acontece nesse caso? Vamos separar as duas orações pelo ponto e vírgula, né? Para ficar mais nítida essa questão da separação. Ó, o ponto e vírgula está separando duas orações, uma sindética e outra sindética conclusiva. E a vírgula está o quê? Isolando a conjunção coordenativa conclusiva. Vamos ver então agora um outro sinal de pontuação. Vamos ver o uso dos 2 pontos. Bem, os 2 pontos, sinal de pontuação também, né, que a gente, de certa maneira, não tem muito problema em usar, mas ele deve ser, a gente deve ampliar um pouco essa questão de como que a gente deve empregá-lo, né? Devemos empregá-lo em mais situações. Vamos ver então um primeiro exemplo. Chegou cansada, olhou para todos e perguntou: quem são vocês? Olha aqui, né, quando eu digo... olhou para todos e perguntou 2 pontos. Por que esses 2 pontos estão aí? Porque eles vão introduzir a fala em discurso direto, né? Perguntou 2 pontos, agora entra a personagem falando. Então, quem são vocês? Tá? Então, os 2 pontos eles servem para indicar que vai haver discurso direto dentro do texto. Vamos ver um outro caso agora de uso dos 2 pontos. Ali estavam presentes todos. O governador, a primeira-dama, o deputado e até um senador corrupto. Perceberam o que acontece aí? Os 2 pontos estão introduzindo o quê? Uma enumeração. Ali estavam presentes todos, 2 pontos.
Agora eu vou enumerar. Quem são esses todos, né? Que pessoas são essas? Como eu vou iniciar uma enumeração, os 2 pontos introduzem sempre uma enumeração. Então, todos, 2 pontos. Agora eu vou dizer quais são, né? Então, entra lá o governador, a primeira-dama, o deputado e até um senador corrupto. E a enumeração para o termo todos, um aposto enumerativo, então. Então, vou introduzir um aposto enumerativo, 2 pontos. Vamos ver um outro exemplo. Não advirto nunca. Exijo que ponha em prática o que aprendeu. Então, nesse caso, os dois pontos estão sendo empregados para quê? Estão sendo empregados para introduzir a explicação daquilo que se afirmou na outra oração. Então, é como se os 2 pontos substituíssem uma conjunção explicativa. Não advirto nunca. 2 pontos. Agora eu vou explicar por que eu fiz essa afirmação, né? Então, quer dizer, os 2 pontos eles podem servir para substituir uma conjunção explicativa. Então, eu quero introduzir uma explicação porque eu acabei de afirmar, 2 pontos, inclusive, substituem, então, a conjunção explicativa. Vamos ver, então, agora o uso das reticências. As reticências, né, elas são empregadas sempre que a gente deseja o quê? Suspender, de certa maneira, o raciocínio. Então, por exemplo, a gente começa a falar, perceberam? Se eu quiser traduzir isso daí lá na escrita, como é que eu vou fazer? Eu vou usar as reticências. As reticências indicam qualquer tipo de suspensão de raciocínio. Pode ser porque a pessoa não quer completar sua ideia, pode ser porque a pessoa está tímida e não consegue falar, pode ser porque a pessoa ela se esqueceu do que iria falar. Então aí, o que a gente faz? Usa as reticências para indicar que está havendo essa ruptura do raciocínio. Vamos ver um exemplo em que a interrupção da fala, né, pelo interlocutor acaba fazendo com que a gente também precise indicar isso por meio das reticências. Observe então a tira. Senhora, eu gostaria de... Não quero saber, você já está? Desculpe-me, só queria... E ponha-se daqui para fora. Uso das aspas. Bem, por que as aspas são empregadas? Para destacarmos uma palavra. Então, uma palavra que a gente vai destacar por quê? Ora, porque às vezes se trata de um vulgarismo, às vezes de um estrangeirismo, um neologismo, às vezes simplesmente porque a gente quer que aquela palavra tenha uma ênfase na sua leitura, né? Às vezes porque a gente quer indicar ironia. Então, as aspas servem para isso. Vamos ver então o primeiro exemplo de uso das aspas. O amor pode não ser imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Por que as aspas estão sendo empregadas nesse caso? Porque elas estão, na verdade, trazendo aí uma fala de uma outra pessoa, né? Uma citação, na realidade, a um texto. Esse texto aí, né, do Vinícius de Moraes. Então, pelo fato de a gente estar transcrevendo o texto de outra pessoa, então está fazendo essa citação, a gente, então, emprega as aspas sempre que a gente vai empregar palavras de outra pessoa. Tá? Então, aspas servindo, nesse caso aí, para fazer citação. Vamos ver um outro exemplo de uso das aspas. Chegou à lanchonete e pediu um hot dog. Olha, por que está sendo empregada, por que as aspas estão sendo empregadas nesse caso aí? Para indicar exatamente um estrangeirismo, beleza? Então é claro que esse estrangeirismo aí, ele tem correspondente em português, né? Cachorro quente. Então não seria um vício de linguagem? Bem, no caso, a pessoa pode ter entrado na lanchonete e ter pedido exatamente isso, um hot dog. E eu vou ser fiel a esse pedido e vou manter essa palavra lá, né, entre aspas aí, porque se trata de um estrangeirismo. Vamos ver um outro exemplo. O pai dizia que a filha confusionava todo mundo que a ouvisse dando explicações. Então, quer dizer, por que as aspas estão aí empregadas? Para marcar um neologismo, né? Então, a filha confusionava todo mundo. Quer dizer, claro que esse neologismo está sendo empregado porque provavelmente aí o pai dizia dessa maneira, né? Que a filha confusionava, ou seja, deixava todo mundo confuso. E aí, então, para marcar esse neologismo, as aspas são importantes, elas dão essa ênfase, né? Elas mostram para a gente que essa palavra ganha um destaque dentro do texto. Vamos ver mais um exemplo. A palavra república é proveniente do latim. Olha aí as aspas destacando a palavra república. Por quê? Porque estamos falando sobre ela, né? Estamos falando sobre a palavra república. E aí, para destacá-la, né? Para darmos uma ênfase maior na leitura dessa palavra, estamos pondo, então, as aspas. Mais um exemplo. Ela era um anjinho. Só não deixou vovó louca porque ela já estava, né? Então o que a gente tem aí? Ó? Olha a palavra anjinho sendo empregada em toda a sua carga irônica, né? Então as aspas servem sim para a gente indicar também ironia. Agora toma muito cuidado para não usar indiscriminadamente as aspas, tá bom? Então às vezes a pessoa está falando e aí de repente ela começa a falar sobre
pessoas, e põe aspas em pessoas, né? Quer dizer, sem motivo algum. Então, toma muito cuidado para não usar as aspas assim de uma maneira exagerada e sem ter uma razão específica para fazer isso. Vamos então agora a um outro exemplo. Já leste Dom Casmurro e Vidas Secas? Para a gente também dar ênfase a títulos de obras, né, nós pomos os títulos de obras entre aspas quando escrevemos e fazemos referências a elas. Vamos ver então agora um outro exemplo. Quem era ele? Perguntei. Observe que as aspas aí estão empregadas, né? Elas estão sendo empregadas para indicar o quê? Para indicar a ocorrência de discurso direto. Então, a gente poderia também usar o travessão nesse caso aí, né? Separando fala do narrador da fala da personagem. As aspas também podem ser empregadas para indicar, então, discurso. Tá bom? Então a personagem está falando, tudo que ela fala vamos pôr entre aspas. Isso seria, então, mais uma possibilidade aí de uso para as aspas. Vamos ver então agora um outro sinal de pontuação. Vamos ver o uso dos parênteses. Ele então saiu de casa, embora não devesse ter feito, para procurar sua amada. Né? Então o que a gente tem aí? Ó? Embora não devesse ter feito, é uma nota sobre aquilo que eu estou escrevendo, né? Porque na verdade o que eu estou narrando aí é que ele saiu de casa para procurar a namorada. Tá? E aí a minha nota sobre aquilo que eu estou narrando é, embora não devesse ter feito. Aí é uma opinião minha a respeito da coisa que eu estou contando. E aí então eu posso marcar isso entre parênteses, né? Posso pôr essa minha nota sobre o que eu estou afirmando entre parênteses. Vamos ver então agora outro sinal de pontuação. Vamos ver, uso do travessão. O travessão, ele pode ser empregado com diversas finalidades, tá? Uma delas, por exemplo, né, algumas delas são as mesmas dos parênteses. Então, os travessões sempre substituem os parênteses nos casos que a gente acabou de comentar. Vamos ver um exemplo de uso dos travessões. O que você quer que eu faça? Ela perguntou. Não vê que eu estou doente e não posso me levantar daqui? Então, olha lá, por que o travessão está sendo empregado aí? Para introduzir discurso direto, para interromper o discurso da personagem, né, no segundo caso, e no terceiro caso, para retomar a fala da personagem. Ah, tá. Então, quando a gente opta pelo discurso direto com o travessão é empregado para introduzir a fala da personagem, para interromper a fala e o narrador explicar, e depois para retornar à fala da personagem. Então, o travessão empregado sempre aí que a gente usa, né, essa questão de mudou o discurso, ou seja, se o discurso é da personagem ou é do narrador, o travessão vai aparecer. Poderia, nesse caso, também utilizar as aspas e dispensar os travessões. Vamos ver um outro exemplo de uso do travessão. Viagem Rio-São Paulo. Travessão sendo empregado para indicar, né, esse tipo de relação início-fim. Né? Então, Rio, início, São Paulo, fim. Então, o travessão é um travessão que a gente usa e não um hífen para separar essa questão de início e fim. Tá bom? Então, não vai usar hífen em Viagem Rio-São Paulo. É um travessão mesmo, um sinal de pontuação. Bem, a gente também deve lembrar o seguinte. Naqueles casos em que a gente usou os parênteses, o travessão também pode ser empregado, tá? Então o travessão sempre substitui os parênteses.